Só retomando aqui, o nosso encontro de hoje é para tratar sobre responsabilidade do Estado, mas tecendo comentários especificamente sobre licitações e o exercício do poder de polícia em tempos de coronavírus. Vamos começar então, certo? A verdade é que estamos vivendo o apogeu do direito administrativo, o apogeu do direito público com essa pandemia. Infelizmente, né? Porque ninguém gostaria de estar vivenciando essa crise na saúde pública, mas é o que estamos enfrentando e o direito administrativo nunca se fez tão importante, tão real. O que acontece é que muitas vezes a gente via nos livros muitos princípios que eram distantes da nossa realidade, só quem trabalha diretamente com direito público mesmo tinha contato, mas os alunos na faculdade, na graduação, estudavam aquilo de uma forma muito distante, de uma forma muito etérea e agora está tendo a oportunidade de verificar essa aplicação na prática. Também do poder de polícia, muitos municípios fazendo requisição administrativa, coisas que vocês só viam nos livros e nas aulas de direito administrativo, direito municipal, direito público na faculdade de modo geral. O que eu quero dizer para vocês é que, para início de conversa, contextualizando o nosso bate-papo aqui, porque nós temos um tema bem longo para conseguir tratar nessa 1 hora de live e o Instagram derruba a nossa live se a gente passar disso. Então eu fiz um recorte para trazer um panorama para vocês sobre essa situação e fazer o recorte sobre as leis mais atuais, certo? Então, primeiro, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o Estado, e aqui quando eu falo Estado, eu estou me referindo a qualquer ente da federação, ao município, à União, ao próprio Estado, enfim. Então, esse Estado, enquanto ente da federação, ele tem responsabilidade, sim. Ele é responsável pelos danos que, porventura, ele venha a provocar, seja por uma ação, seja por uma omissão. Então, a vítima de um dano causado por uma ação ou por uma omissão de um Estado tem direito a ter essa reparação civil. Essa responsabilidade, gente, pode se dar na perspectiva de uma responsabilidade subjetiva ou pode ser uma responsabilidade objetiva. Se a responsabilidade for subjetiva, a vítima vai ter que comprovar o dano. Quem é meu aluno sabe bem isso aí, dos requisitos da responsabilidade. Então, ele precisa comprovar o dano, precisa comprovar a conduta, precisa comprovar um nexo de causalidade e precisa comprovar a culpa daquele agente público que causou o dano. Se estivermos diante de um fato que gere uma responsabilidade objetiva, a vítima, na sua ação de reparação, vai precisar provar apenas o dano, o nexo de causalidade e a conduta. Então, por que eu estou falando aqui que o Estado é responsável por isso? Porque, ainda que a gente esteja vivendo hoje um momento de pandemia, uma situação emergencial, excepcional à nossa rotina, o Estado continua sendo responsável. Então, o Estado é responsável pela saúde pública, o Estado é responsável pela educação, ou seja, o momento de pandemia não afasta a responsabilidade do Estado no tocante ao dever de prestação do serviço público, no tocante à necessidade de atender o interesse público, notadamente através do princípio da supremacia do interesse público. E o que acontece? Os gestores, e aqui vamos tratar de uma realidade mais próxima a mim, mais próxima a você, vamos pensar nos prefeitos que estão aí na gestão da nossa cidade, eles estão vivendo um momento de grande desafio. Por que um momento de grande desafio? Porque diante dessa pandemia, em que eles continuam responsáveis, eles precisam tomar decisões e ações a todo momento de forma rápida e eles estão ali gerenciando vidas. Então, as ações e decisões que precisam acontecer de forma imediata, rápida, são ações que podem comprometer a vida da população. Então, imaginem o desafio dos gestores públicos diante dessa situação de emergência causada pela pandemia, certo? E o que acontece? Para eles tomarem essas decisões, para eles tomarem essas atitudes no tocante ao enfrentamento, né, da pandemia, eles não podem agir da forma que querem, ao livre albedrio. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma situação, uma condição normal de temperatura e pressão, né? E que o prefeito não está diante de uma pandemia nem nada e ele precisa de cadeiras ou ele precisa de material de expediente para a administração, então ele precisa comprar ofício, caneta, material de expediente de modo geral. E para ele fazer essa compra, ele não pode ir na loja de Dona Maria, que ele conhece, que é amiga dele, que ele até sabe da qualidade dos produtos, e fazer essa compra. Ele não pode fazer isso. Quem pode fazer isso sou eu, é você, somos nós os particulares. Mas o prefeito não. O gestor público
representando o ente federado, ele está adstrito às normas de interesse público, ele está adstrito ao regime de direito público. E, portanto, para ele fazer aquisições de produto ou para ele contratar algum serviço, ele precisa realizar licitações. E, através dessa licitação, ele vai seguir regramentos objetivos, ele vai tentar atender diversos princípios legais, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, nacional sustentável. Ele precisa alcançar a melhor proposta. E é dessa forma que vai se chegar no fornecedor com quem a administração, o poder público, irá celebrar um contrato. Então, observem que, o que eu estou falando aqui para vocês? Que a gestão pública, ela está restrita, ela tem que observar um rito legal. E o processo licitatório, senhores, observem bem, demanda tempo. Uma licitação não ocorre de uma hora para outra. Existem licitações, a depender da modalidade, que vai demorar meses para acontecer. Então, pensem comigo, como é que um gestor público, em um momento desse de pandemia, que pessoas morrem em um volume muito grande por dia, são infectadas em uma velocidade muito alta, como é que ele vai precisar de um produto ou de um serviço necessário ao enfrentamento dessa situação e vai ter que aguardar um processo licitatório que levará meses, né? Então, vamos imaginar que ele vai publicar um edital, publicado o edital, a pessoa vem e impugna o edital. Depois, na fase de habilitação, o concorrente vai lá e questiona o documento do colega. Depois, lá para frente, ainda tem que aguardar os pareceres, tem que aguardar os recursos. Enfim, é um tempo que está sendo demandado, que será demandado, em que o gestor público não vai poder esperar. Por quê? Porque o processo licitatório, ele não pode ser mais importante do que a própria vida. O que é mais importante? Atingir o interesse público ou cumprir a licitação em si? Então, o que é mais importante é a vida, é o interesse público, porque esse é o princípio mais importante do direito público, ok? Pra gente facilitar aqui, eu vou compartilhar com vocês